Estudo de O Livro dos Espíritos Prolegômenos, Parte 2. Introdução doutrinária. Esta segunda parte dos Prolegômenos aprofunda o modo como a codificação espírita foi conduzida. Depois de afirmar a origem superior do ensino, o texto mostra o método, a disciplina e a finalidade moral da tarefa confiada a Allan Kardec. A revelação não aparece como ditado mecânico nem como obra de autor isolado. Ela se apresenta como cooperação entre os dois planos da vida, exigindo fidelidade, exame, tempo interior e responsabilidade humana. O trecho é decisivo para a educação do espírito porque ensina que luz recebida não dispensa esforço, ao contrário, aumenta o dever. O alto inspira, ampara e orienta, mas pede zelo, perseverança, prudência e meditação. A doutrina nasce assim não no personalismo, mas num serviço conjunto voltado à edificação moral da humanidade. Nível literal. O texto registra instruções dadas pelos espíritos superiores a Kardec sobre a elaboração de O Livro dos Espíritos. Eles o exortam a trabalhar com zelo e perseverança, deixando claro que a obra não pertence apenas ao codificador, pois se trata de um trabalho realizado com o concurso do plano espiritual. Os espíritos definem também a finalidade da obra: lançar as bases de um novo edifício, capaz de reunir os homens em amor e caridade. A imagem expressa que a codificação não foi pensada para alimentar curiosidades ou exaltar um nome, mas para sustentar uma transformação moral de alcance universal. Há ainda uma orientação metodológica precisa. Antes da divulgação, o conteúdo deveria ser revisto em conjunto, com atenção aos detalhes, para garantir firmeza, exatidão e coerência. O amparo prometido não é vago. Os espíritos afirmam que estariam presentes sempre que Kardec pedisse auxílio. Por fim, o texto introduz a ideia de revelação progressiva. Alguns ensinos deveriam ser guardados até nova ordem. No tempo de espera, caberia ao codificador meditar sobre eles, amadurecendo o entendimento para que a transmissão acontecesse no momento adequado. A missão, portanto, envolvia trabalho, discernimento, revisão e preparação interior. Nível simbólico. O primeiro símbolo central é o do novo edifício. Ele representa a própria construção da consciência espírita e, em sentido mais amplo, a edificação de uma nova cultura moral. Um edifício pede fundamento, ordem, esforço continuado e fidelidade ao projeto. As bases são os princípios essenciais. A elevação corresponde ao progresso gradual da humanidade. A finalidade do edifício é acolher, unir, abrigar. Não se trata de fortaleza sectária, mas de casa ampla fundada no amor e na caridade. O símbolo desloca o foco da obra pronta para a obra em construção, lembrando que a verdade precisa ser assimilada, sustentada e vivida para se tornar estrutura interior e coletiva. O segundo símbolo é o do ensino guardado. Aquilo que deve ser conservado até o tempo certo simboliza a pedagogia divina da maturação. Nem toda verdade pode ser dita de imediato, porque a recepção depende do estado do instrumento e da hora coletiva. Guardar não é esconder por privilégio, mas proteger o sentido até que ele possa frutificar sem distorção. O ensino guardado é como semente em período de germinação interior. Antes de se tornar palavra pública, precisa tornar-se substância na consciência daquele que o recebeu. O símbolo aponta para o valor do silêncio fecundo da espera lúcida e da meditação como útero espiritual do ensinamento. Nível espiritual, movimento da alma. O primeiro movimento da alma proposto por este trecho é a passagem da autoria para a cooperação.
Quando o texto afirma que o trabalho é nosso, ele desarma a velha tendência do ego de apropriar-se daquilo que recebe. A alma deixa de se imaginar fonte autônoma e aprende a reconhecer-se participante de uma obra maior. Esse deslocamento não diminui a dignidade humana, pelo contrário, torna-a mais nobre. Ser cooperador do bem é mais alto do que ser proprietário da obra. A humildade aqui não é apagamento, mas ajuste de lugar. A criatura compreende que sua grandeza está em servir com fidelidade ao propósito divino, sem reclamar para si a posse da luz. O segundo movimento é a passagem da ansiedade para a maturação. A ordem de guardar certos ensinos e meditar sobre eles educa profundamente a interioridade. A alma impulsiva quer logo dizer, concluir, ensinar e aparecer. O texto convida ao contrário: receber, recolher, ruminar e esperar. O conhecimento espiritual pede digestão íntima. Quando não amadurece por dentro, vira informação sem força moral. A meditação solicitada a Kardec é modelo para todo discípulo. Antes de anunciar a verdade, é preciso permitir que ela organize o próprio mundo interior. Assim, o tempo de espera deixa de ser frustração e se torna a oficina invisível da consciência. O terceiro movimento é a passagem da fé passiva para a responsabilidade ativa. Os espíritos prometem assistência, mas vinculam esse auxílio ao pedido consciente e ao trabalho perseverante. Isso impede duas ilusões opostas: a autossuficiência orgulhosa e a dependência infantil. A alma é convidada a pedir ajuda sem transferir deveres, a confiar sem cruzar os braços, a trabalhar sem endurecer-se. A espiritualidade superior comparece como parceria viva, não como substituição da vontade humana. O resultado é uma fé operante, humilde e viril, capaz de unir oração, disciplina e constância. Há ainda um quarto deslocamento interior, do fascínio pelo saber para o compromisso com a caridade. O novo edifício não é monumento intelectual. Ele existe para reunir os homens num mesmo sentimento de amor e caridade. Isso recoloca todo o conhecimento em seu eixo. Saber, no campo espírita, não é acumular conceitos, mas tornar-se mais fraterno, mais útil e mais verdadeiro. Quando a alma entende isso, deixa de usar a doutrina para distinção e passa a recebê-la como instrumento de reconciliação, serviço e regeneração. O conhecimento então perde o brilho frio da superioridade e ganha o calor fecundo da transformação moral. Nível vivencial consciencial. Aplicação pessoal. Na vida prática, este trecho ensina a reformular a maneira como encaramos as tarefas do bem. Em vez de pensar meu trabalho, meu grupo, minha ideia, a consciência é convidada a adotar o horizonte do nosso. Essa mudança interior reduz o peso da vaidade e também o da solidão. No estudo, na família, no serviço fraterno e nas decisões difíceis, convém lembrar: há uma parte que me cabe, mas ela se insere num campo maior de cooperação. Essa lembrança favorece humildade, serenidade e abertura para a inspiração. Trabalhar assim é servir sem apropriação e sem desânimo. Outra aplicação concreta está no zelo pelas minúcias. O texto não autoriza improvisação descuidada. Rever detalhes, verificar intenções, ajustar palavras, estudar melhor, escutar com atenção, corrigir excessos, tudo isso é prática espiritual. Muitas perturbações nascem menos de grandes erros do que de pequenas negligências repetidas. O cuidado com a minúcia não deve virar perfeccionismo doentio, mas expressão de respeito pela verdade e pelo outro. Fazer bem feito com consciência reta também é caridade.
Em termos vivenciais, isso significa sair do automático e assumir presença moral em cada gesto. A instrução de guardar certos ensinos é muito atual. Nem toda intuição precisa ser compartilhada no mesmo instante. Nem toda percepção íntima deve virar opinião pública. Em tempos de exposição contínua, o texto convida à discrição espiritual. Há conteúdos que primeiro precisam ser orados, examinados e vividos. Quando falamos antes da hora, corremos o risco de misturar verdade com vaidade, percepção com fantasia, intuição com desejo. Aprender a calar, por fidelidade ao processo, é forma de higiene interior. O silêncio nesse caso não é omissão. É proteção do sagrado em formação. O trecho também sugere um método simples para as tarefas do cotidiano. Primeiro, pedir auxílio. Depois, trabalhar com perseverança. Em seguida, revisar com sinceridade. Por fim, aguardar o tempo de maturação sem revolta. Esse ritmo pode ser aplicado a uma conversa delicada, a uma atividade na casa espírita, a um estudo doutrinário, a uma decisão profissional ou familiar. Muitas vezes queremos resposta total e imediata, quando o que nos cabe é apenas o próximo passo fiel. A pedagogia divina raramente entrega tudo de uma vez. Ela oferece o necessário para a etapa presente e pede de nós lucidez para sustentar o processo. Ver nossas responsabilidades como parte de uma missão maior também transforma a consciência. Isso não significa imaginar grandeza sobre si, mas atribuir sentido ao dever presente. Uma tarefa pequena feita com verdade pode preparar fases mais amplas que ainda não vemos. A pessoa que estuda com seriedade, serve sem alarde e persevera no bem já coopera com algo maior que ela mesma. Essa visão protege tanto da desvalorização quanto do personalismo, nem insignificância nem estrelismo, serviço orientado por propósito. Por fim, a aplicação mais decisiva é esta: medir a assimilação doutrinária pela capacidade de amar melhor. Se o conhecimento não amplia paciência e escuta, fraternidade e espírito de cooperação, algo ficou apenas na superfície. O novo edifício começa dentro. Ele se ergue quando a criatura troca a pressa pela maturação, a posse pela parceria, a exibição pelo trabalho e o saber frio pela caridade viva. Perguntas de reflexão. Eu me percebo dono da tarefa ou cooperador de uma obra maior? Tenho pedido auxílio espiritual com sinceridade e feito a minha parte com constância? Sei guardar, meditar e amadurecer antes de falar? Cuido das minúcias por amor à verdade ou ajo no impulso? O que o estudo tem me tornado mais fraterno no convívio diário? Eixos de transformação interior. Da autoria à cooperação. O texto ilumina que a obra no bem não nasce do personalismo, mas da parceria entre esforço humano e amparo espiritual. A atitude interior convidada é a humildade operante. A armadilha desmascarada é a vaidade de querer possuir a obra ou centralizar seus frutos. Da pressa à maturação. O trecho mostra que há verdades que exigem tempo de assimilação antes de se tornarem palavra e ação. A atitude convidada é meditação paciente, com disciplina de silêncio e escuta. A armadilha desmascarada é a ansiedade de divulgar sem compreender e de concluir sem amadurecer, do saber à caridade. A passagem revela que o objetivo da instrução espiritual é reunir, consolar e orientar para o amor. A atitude interior é usar todo o aprendizado como serviço e fraternidade concreta. A armadilha desmascarada é a erudição estéril, que esclarece a mente sem converter o coração.